deixe um legado duradouro, dedicação e generosidade. Em 1 Crônicas, capítulo 28 e 29, amém? Então, ou seja, hoje nós vamos aprofundar nessa passagem, que nos ensina, na verdade, sobre dedicação e generosidade no serviço. Essa passagem, na verdade, o contexto histórico dela está relacionado com o final da vida do rei Davi, o final do seu reinado, e ele está preparando ali o seu filho Salomão para construir o templo de Deus em Jerusalém. Davi, o que ele faz? Nessa passagem, ele reúne todos os líderes de Israel para transmitir as instruções, dar os direcionamentos, trazer clareza para os seus liderados daquilo, na verdade, que iria acontecer e como aquilo deveria acontecer. Davi, na verdade, ele tinha no seu coração, na verdade, esse desejo de construir o templo. Foi algo, na verdade, gerado no coração dele com o objetivo de honrar a Deus. Mas Deus revelou para ele que essa tarefa, na verdade, seria realizada por seu filho e não por ele, porque ele era homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos. Então, ou seja, isso o impossibilitava, o incapacitava. Presta atenção nisso, querido. Ele percebeu que ele não poderia fazer isso diretamente, mas ele compreendeu, na verdade, uma forma de participar. O que ele fez? Ele preparou para a próxima geração. Nós precisamos, na verdade, ter essa concepção, entendermos que nós temos os nossos limites, mas olha, o nosso legado ele vai alcançar as próximas gerações. Eu e você precisamos ter essa clareza. Nós vivemos e aproveitamos e recebemos inúmeros legados, ou seja, heranças que nós recebemos daqueles que vieram antes de nós, e nós precisamos preparar para a próxima geração. Davi, na verdade, nos dá essa direção. Esse homem segundo o coração, ele está, na verdade, preparando, ele se dedicou, na verdade, a preparar todos os recursos necessários, os planos necessários para essa grande obra. Ou seja, ele se planejou, e a gente percebe aqui que, ou seja, Salomão, ele vai ser abençoado, não apenas com uma posição, mas Salomão recebe um propósito para ele viver, para ele cumprir. E aqui nós vamos ver, na verdade, os líderes de Israel, Davi e Salomão, todos envolvidos nisso, que é muito maior do que cada um deles individualmente. É algo, na verdade, preparado para que eles pudessem viver conjuntamente, coletivamente. A mensagem principal, então, desses dois capítulos aqui, nós poderíamos resumir elas em 3 palavras. Quais palavras são? Dedicação, generosidade e preparação. Escreve no chat aí essas 3 palavras, escreve aí para que fique bem fixado. Dedicação, generosidade e preparação no serviço a Deus. É isso, na verdade, que nós vamos ver. Atitudes de Davi, ou seja, esse legado que Davi está transferindo para a vida de Salomão é marcado por essas 3 palavras. Davi demonstra como uma liderança forte e uma boa organização são essenciais para o sucesso na obra de Deus. Davi, ou seja, a gente olha para isso tudo, mas a gente precisa ter clareza. Davi enfrentou, na verdade, um desafio muito grande para preparar isso, para preparar para a próxima geração, dar continuidade naquilo que ele está fazendo. Qual que é o grande problema que nós encontramos muitas das vezes? E aí, se a gente olha para as esferas governamentais, nós vamos ver isso. Se a gente olha para tantas realidades que estão, ou seja, ao nosso redor, né? Seja empresarial, seja em tantas coisas, é a falta de continuidade. O nosso povo, a nossa tradição, o nosso povo brasileiro, extremamente criativo e tudo, é muito bom de dar ideias, mas péssimo em dar continuidade. Muitas das vezes nós começamos muitas coisas, mas não damos continuidade. Davi está mostrando para nós, na verdade, o exemplo, na verdade, que essa organização, essa liderança forte, ela possibilita para que a gente possa se envolver com coisas que são duradouras. E, na verdade, o que Deus quer que nós façamos é que nós nos envolvamos com algo que é eterno, ou seja, vai durar para sempre. Então nós precisamos ter clareza disso. Davi, ele mostra como que esse planejamento, essa dedicação podem fazer com que esse legado ele se transforme em algo, na verdade, duradouro. Agora, qual que é a relevância para isso hoje? Presta atenção, querido. Davi, assim como Davi, nós somos chamados para quê? Para nos dedicar à obra de Deus, para sermos generosos com os nossos recursos
e preparar o caminho para as futuras gerações. Quando nós vivemos a vida da igreja, ou seja, nós vemos ali os nossos filhos, sejam envolvidos ali, querido, isso é uma bênção. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que a gente vai convivendo e vivendo e vai percebendo o desenvolvimento dos nossos próprios filhos. Há poucos dias a gente olhava, na verdade, e conversava ali com uma pessoa que a gente encontrou assim depois de muito tempo, e o que acontece? Os nossos filhos eram pequenos há pouco tempo atrás. Agora, ou seja, os nossos filhos já estão crescendo, né? A minha menina já está com 18 anos. Pensa pra você ver, é crescimento, é desenvolvimento, ou seja, o tempo passa, as pessoas passam, mas aquilo que está dentro de nós precisa ser conduzido e levado para as próximas gerações. Quais são as aplicações práticas que nós aprendemos aqui com Davi nesse texto? A primeira delas, dedicação ao serviço de Deus. Assim como Davi se dedicou para preparar o templo, nós devemos dedicar-nos à obra de Deus em nossas vidas, ou seja, aquilo que Deus começou em nossas vidas. A Bíblia diz que aquilo que Ele começou, Ele vai concluir. Agora, eu e você somos cooperadores disso. Nós devemos nos dedicar à obra de Deus em nossas vidas, seja na igreja, seja na comunidade, seja na nossa família, e perceber o seguinte: Deus nos toca enquanto comunidade de fé, Deus nos toca enquanto comunidade, na verdade, social, ou seja, nos envolvimentos em que nós temos socialmente, e Deus nos toca nas nossas famílias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: olha, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. Você pode olhar e às vezes você não está vendo o resultado, mas você está gerando. Você está construindo algo, na verdade, que vai, ou seja, tocar a vida de tantas outras pessoas. Davi não poderia, na verdade, fazer o quê? Ele não poderia, com as suas próprias mãos, construir o templo, mas ele preparou os recursos. E quando Salomão assume e vai conduzir esse processo de construção, isso só é possível porque primeiro Davi se dedicou. Ou seja, eu e você temos essa tarefa de nos dedicar ao Senhor nessa obra que Deus está fazendo. Ou seja, aonde que está a obra de Deus? Deus está fazendo uma obra enquanto igreja, Deus está fazendo uma obra, ou seja, enquanto você está no trabalho, ou seja, faça a obra de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Faça isso, ou seja, na igreja, na comunidade, na sua família, porque é Deus usando você para transformar realidades, amém? Você crê nisso, querido? Diga amém. O questionamento que você precisa fazer para você nessa manhã é o seguinte: como que eu posso me dedicar mais ao serviço de Deus na minha vida diária? Como que você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua igreja, abençoar a sua comunidade, abençoar a sua família? Como você pode ser mais produtivo? É você, na verdade, buscar de Deus, porque olha, eu tenho certeza, Deus colocou talentos dentro de você, e esses talentos, eles precisam ser multiplicados, e Deus tem prazer em te ajudar nisso, amém, querido? Glória a Deus por isso. A segunda palavra, a segunda aplicação que nós podemos fazer nessa passagem é generosidade. Davi, e não apenas Davi, mas Davi e o povo de Israel, eles foram generosos na contribuição do templo. O povo seguiu, na verdade, o exemplo dos seus governantes, ou seja, do seu governante. Davi, na verdade, ele fez com que a contribuição dele, na verdade, ou seja, ele deu do seu tesouro pessoal, ele deu daquilo que ele pertencia, ele entregou tudo, na verdade. Eu até queria pegar o relato bíblico e tentar fazer uma atualização monetária atual para poder compartilhar com você. Não consegui. Quem sabe você consegue fazer isso e postar nos comentários aqui. Quanto que seria isso? Olha no texto lá, faz a conversão para que nós possamos ter ideia, mas eu afirmo para você, não era pouca coisa. Ele entregou muito. Por quê? Porque ele foi generoso. Ele foi generoso. O que é que nós precisamos fazer? Nós devemos também ser generosos com os nossos recursos para apoiar a obra de Deus. Querido, presta atenção, generosidade não tem a ver, na verdade, com quantidade especificamente. Generosidade tem a ver com disponibilidade. É você, na verdade, colocar os seus recursos à disposição, você ser generoso.
porque não é dado o que lhe sobra, é dado aquilo que você tem, aquilo que é importante. Isso que é ser generoso. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz o seguinte: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O generoso, querido, ele dá com alegria, ele não dá forçosamente, ele não dá porque foi constrangido a fazer isso. E Deus que nos livre, na verdade, de fazer qualquer tipo de oferta, na verdade, por constrangimento, porque o outro está dando, ou por uma motivação de barganha. Não, é com alegria, entendendo, na verdade, eu faço parte disso. Davi entendeu isso e ele deu dos seus recursos, dos seus recursos pessoais, e no texto ele questiona: quantos de vocês vão fazer o mesmo que eu estou fazendo? Porque, ou seja, ele quer, na verdade, dividir esse prazer, essa alegria com todas as pessoas. O questionamento que a gente precisa fazer é o seguinte: olha, em que áreas da minha vida eu posso ser mais generoso? Porque você não pode ser generoso apenas com dinheiro, você pode ser generoso com tempo, você pode ser generoso com atenção, você pode ser generoso em tantas outras áreas. E entenda uma coisa: Deus é um Deus generoso e olha, Ele vive em nós. A generosidade, na verdade, nada mais é do que você abrir mão, abrir espaço para Deus, na verdade, agir a partir de você. Querido, Deus quer fazer com que você possa, na verdade, fazer o quê? Ser uma pessoa generosa, porque essa é uma das características do próprio Deus. O seu Pai é generoso e nós, como filhos amados de Deus, também precisamos ser em todas as áreas, querido. Isso, na verdade, fala das nossas relações pessoais, ser generosos com aqueles que convivem com você, com a sua família, experimentar desse privilégio que o Senhor dá a cada um de nós. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer nesse texto é preparação e planejamento. Davi preparou cuidadosamente todos os materiais, os planos, as plantas ali da construção do templo. Ele sonhou com aquilo, ele preparou aquilo. Nós devemos também planejar, nós devemos ter objetivos, na verdade, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós possamos alcançar os nossos alvos. Nós precisamos ter clareza que, olha, Deus construiu todas as coisas, a criação, na verdade, durou 6 dias, ou seja, no 7º ele descansou, ele fez tudo com um processo. Deus é um Deus de processos, e eu quero te falar o seguinte: Ele quer te ajudar a entender isso e viver essa realidade na sua vida. Provérbios capítulo 21, verso 5 diz o seguinte: os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Querido, Deus, na verdade, quer te conduzir por esse caminho de excelência. A pergunta que você precisa fazer para você nessa manhã é: quais as áreas da sua vida precisam ser melhor planejadas? Quais as áreas? Querido, nós precisamos aprender que esse é o caminho, um caminho excelente. Esse é o caminho, na verdade, que a palavra de Deus nos conduz para nos abençoar em todas as áreas. Seja família, seja negócio, seja naquilo, ou seja, olha, você pode ser uma pessoa mais dedicada, mais generosa e que na verdade se dedica claramente a preparar o caminho. Quando nós nos posicionamos nisso, nós vivemos, na verdade, uma vida mais abençoada. Esse texto que nós acabamos de abordar aqui, de 1 Coríntios capítulo 28 e 29, ele tem respaldo, na verdade, em toda a Bíblia. Por exemplo, quando Moisés estava construindo o tabernáculo, presta atenção, Davi está construindo o templo. O templo, na verdade, é algo fixo que ficou em Jerusalém. Quando Moisés, na verdade, conduz o povo do Egito até Jerusalém, até Israel, o que acontece? Eles constroem o tabernáculo. Agora presta atenção, Moisés convocou o povo a contribuir generosamente para a construção do tabernáculo. A obra de Deus, ela não é feita apenas por um. Todos podem participar, todos devem participar. E como que nós participamos? Com dedicação, com generosidade, com preparação, ou seja, com envolvimento. E Deus, na verdade, Ele usa pessoas. Deus quer usar você para realizar a obra dele nesses dias. O desafio, na verdade, é a sua resposta. Qual que é a sua resposta àquilo que Deus está chamando você para fazer? Qual que é a sua resposta? Agora, não só isso, pastor, isso é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós encontramos também. 2 Coríntios capítulo 8,
1 ao 5, nós vemos aqui que a generosidade das igrejas da Macedônia, que deram além das suas possibilidades para ajudar os irmãos necessitados. Querido, presta atenção, a sua generosidade vai abrir espaço para que Deus possa realizar milagres na sua vida. Ah, pastor, eu não vejo mais tantos milagres acontecendo nos nossos dias, eu não vivo milagres na minha vida. Eu te pergunto, você tem dado espaço para o milagre acontecer? Porque se você vive uma vida assim, de acordo assim, só com seu próprio entendimento, extremamente racional, você não abre espaço para o sobrenatural acontecer, como que você vai experimentar milagres, querido? Como que você vai experimentar milagres? O Bartimeu, para experimentar o milagre, ele teve que gritar, ele teve que chamar por Jesus, ele teve que se posicionar, e aquilo só aconteceu porque primeiro ele creu. Você precisa crer que o milagre que você precisa vai acontecer, que Deus pode fazer, e que você, na verdade, olha, apesar de você não merecer, Deus te ama o suficientemente para te abençoar, não porque você merece, mas porque Ele te ama. Deus é um Deus bom. Então, ou seja, nós precisamos nos posicionar e viver essa vida. O que é que nós aprendemos então? Para a gente fechar a nossa reflexão aqui, nós vimos, na verdade, ou seja, no capítulo 28 e 29 de 1 Crônicas, a importância de nos dedicarmos ao serviço de Deus, sermos generosos e prepararmos cuidadosamente os nossos projetos para a obra de Deus. Deus quer abençoar você. A obra de Deus não representa apenas, na verdade, aquilo que você faz como igreja ali no templo e etc. A obra de Deus toca todas as áreas. A obra de Deus, Deus está fazendo uma obra no seu trabalho. Você é o meio. Você é o meio. Você tem se dedicado a isso. Deus está fazendo uma obra na sua casa. Você é o meio. Você é o instrumento. Ou seja, é essa obra de Deus que toca, na verdade, todas as áreas que nós precisamos desenvolver. Nós enfatizamos, na verdade, essa importância de aplicar esses ensinamentos, na verdade, na nossa vida diária e deixar, na verdade, um legado duradouro para as próximas gerações. Deus quer fazer grandes coisas, amém? Eu creio que o Senhor, na verdade, está chamando nessa manhã homens e mulheres para se posicionar. Para quê? Para se dedicarem, para serem generosos, prepararem, ou seja, a se organizar, planejar aquilo que Deus está fazendo, amém? E olha, se você se sente chamado, querido, qual que é a sua resposta? A sua resposta, na verdade, é o que nós dissemos no domingo. Você precisa, na verdade, diante de Deus, abandonar suas desculpas, substituir as desculpas que você tem dado para você mesmo, para Deus, para as pessoas, por um sonoro eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me da forma como o Senhor quiser, com aquilo que o Senhor já me deu, querido. Tudo que você precisa, na verdade, é uma disposição para ser um instrumento de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar isso diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude, na verdade, a viver essa realidade. Pai, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus amado, que o Senhor nos dá de fazer parte, ó Deus amado, daquilo que o Senhor tem feito na nossa geração. Obrigado por ser um instrumento do Senhor para abençoar vidas, ó Deus, para impulsionar, para incendiar corações aqui, ó Deus, por meio da Tua palavra. Ó Deus, eu oro, ó Deus amado, por esse coração que queima nessa manhã, Deus amado, porque entendeu, porque os seus olhos foram abertos, ó Deus, e eles entenderam, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ajude a romper a barreira da religiosidade, que o Senhor nos ajude, Deus amado, a romper essa barreira, Deus amado, de uma fé, ó Deus, que ela não toca as outras áreas, que ela não toca a vida por completo. Pai, nós não queremos ter uma visão, ó Deus amado, limitada. Ó Espírito Santo, que a nossa visão seja aumentada, que o Senhor traga clareza e entendimento sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, para que eles possam viver a vida abundante que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos nessa manhã e declaramos, ó Deus, eis-nos aqui. Assim como o Senhor usou Davi, ó Deus amado, para realizar os Teus propósitos, ó Deus, usa as nossas vidas, ó Deus, nesse tempo, Deus, nós nos posicionamos diante do Senhor, ó Deus, e declaramos, ó Deus, eis-nos aqui, ó Deus, para viver o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, Senhor amado, a viver aquilo que a Tua palavra nos diz. Pai, a Tua palavra nos guia, nos orienta, Deus amado, nos instrui. E eu peço nessa manhã, Espírito Santo, nos ajuda, Deus, nos ajuda a viver
sabedoria do Senhor, a agir, ó Deus, com paciência, com prudência, com sabedoria que vem do Senhor, Pai, que as nossas vidas possam refletir os teus ensinos. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos direciona, perdoa as nossas falhas, ó Deus, e nos ajuda a vencer esses desafios e experimentar, Deus amado, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos, ó Deus, orar, Senhor amado, assim como Davi orou pela próxima geração, ó Deus amado, e que eles possam viver o que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia.